Olá, boa noite a todos. Meu nome é Alessandra, eu sou médica e estou no segundo ano de residência de Medicina de Família e Comunidade, aqui da cidade de Votuporanga, no interior do estado de São Paulo. E nós vamos conversar nessa noite de hoje sobre as doenças exantemáticas. Então, o que são as doenças exantemáticas? As doenças exantemáticas são condições sistêmicas que possuem como uma de suas manifestações o exantema, que é uma erupção de pele muito comum na faixa etária pediátrica e uma queixa recorrente em ambulatórios e serviços de urgência. Quais são os diagnósticos diferenciais que nós devemos que pensar diante de um paciente com uma suspeita de doença exantemática? Descartar doenças induzidas por fármacos, como a farmacodermia miliária, queimaduras frente à exposição solar ou outros agentes irritantes, como ácidos, base, e a inoculação por insetos ou outros animais. O que é o exantema? O exantema é uma erupção cutânea generalizada aguda de curta duração, associada à infecção de sua progressão, associada à infecção sistêmica primária, varia tanto na sua distribuição, na sua progressão e algumas características morfológicas. Então, como que eles podem ser classificados? Eles podem ser classificados de dois tipos principais, que é a rubéoliforme ou morbiliforme, quando há áreas de eritema entremeadas com áreas de pele sã, e são pequenas maculopápulas eritematosas variando de 3 a 10 milímetros. E o outro tipo é o que a gente chama de escarlatiliforme, onde apresenta um eritema difuso, puntiforme, uniforme, sem áreas de pele sã, pele fica áspera. Normalmente, os exantemas desaparecem à vitropressão. E o formato das lesões dos exantemas, eles podem ser pápulas, máculas, vesículas, crostas, bolhas ou petequias. Então, começando com o sarampo, é uma doença exantemática, conhecida também como primeira enfermidade. O agente etiológico mais comum que causa a doença é o vírus do gênero mobilivírus, da família Paramyxoviridae. A transmissão ocorre por secreção nasofaríngea e também por aerossol. O período de incubação pode variar de 7 a 21 dias, isso depende muito da literatura que a gente pesquisa, e a transmissibilidade pode ser de 6 dias antes dos sinais, dos pródromos, até 4 dias após o desaparecimento do exantema. A clínica, ela começa com uma fase prodrômica, que a gente chama, que inicia com sintomas nasais, coriza, pode apresentar febre alta, prostração, conjuntivite não purulenta, uma tosse seca constante e também adenomegalia cervical posterior. Existe um sinal patognomônico dessa doença, que são as manchas de Koplik. Existe a fase exantemática, onde a gente vai apresentar um exantema maculopapular generalizado, do tipo morbiliforme, com início na região retroauricular e de progressão crânio-caudal. E um enantema na região orofaringe, que a gente chama de rache em orofaringe. E uma fase de recuperação de convalescência, quando o rache desaparece ao longo de 7 dias e deixa uma fina descamação furfurácea. Então, aqui está as manchas de Koplik, que são esses pontinhos esbranquiçados ou amarelados na mucosa com um centro eritematoso. O diagnóstico do sarampo, ele é clínico, tá? Frente à suspeita de um paciente com febre alta e o exantema maculopapular e mais um desses outros 3 sintomas, que seria a tosse, a coriza ou conjuntivite. Lembrando que é não purulenta. O tratamento se dá à base de sintomáticos, analgésicos, antipiréticos, mais a hidratação. E uma indicação do Ministério da Saúde é o uso da vitamina A por via oral, 2 doses de acordo com a faixa etária. Então, os menores de 6 meses está indicado 50 mil unidades internacionais por dose, de 6 a 11 meses, 100 mil unidades por dose, e os maiores de 12 meses ou 1 ano, 200 mil. Então, ele faz uma dose hoje, uma dose no dia de amanhã. E
Por que a indicação da vitamina A? Porque se viu que ela reduz as complicações e a morbimortalidade, principalmente a cegueira. A prevenção e o controle do sarampo se dá através de um isolamento domiciliar até 4 dias após o início do exantema. Os internados, a gente tem que recomendar o isolamento respiratório e o controle e a prevenção também se faz com a vacina, com a tríplice viral e a tetravalente, né? Então, aos 12 meses a tripla e aos 15 a tetra. A profilaxia, pós o contato à exposição do sarampo, se pode fazer tanto através da vacina como a imunoglobulina. A vacina, ela está indicada para os imunocompetentes maiores de 6 meses, aqueles que receberam apenas uma dose da vacina, os não vacinados, e está indicada até 72 horas após o contato com caso índice. E a imunoglobulina, ela está indicada para os menores de 6 meses, os imunossuprimidos, as gestantes, e deve ser indicada até 6 dias após o contato com caso índice. As complicações pode se dar pneumonia, otite média aguda, a encefalites ou convulsões e a panencefalite esclerosante subaguda. Só lembrando que a pneumonia é a que mais mata, a otite é a complicação mais frequente do sarampo e a panencefalite esclerosante é a mais grave. Lembrando também que o sarampo ele é uma doença de notificação compulsória imediata. A outra doença exantemática é o eritema infeccioso. Ela é conhecida como quinta enfermidade. O agente etiológico é o parvovírus B19 da família Parvoviridae. A transmissão se dá através das gotículas de saliva ou secreção nasofaríngea, e o período de incubação varia de 4 a 14 dias. A clínica apresenta uma fase prodrômica, né, de febre baixa, cefaleia, lesões orais, sintomas de IVAs, né, infecções das vias aéreas superiores e linfadenopatia. Além da fase exantemática, onde a criança vai apresentar um exantema em face, a chamada face esbofeteada, que é uma hiperemia na região maxilar, o exantema rendilhado, do tipo rendilhado, em tronco que se dissemina no sentido crânio-caudal. Pode haver recidivas do exantema 1 a 3 semanas, principalmente frente à exposição de sol, calor, estresse e atividade física. Aqui está uma imagem da face esbofeteada de uma criança com eritema infeccioso. O diagnóstico e tratamento. Então, o diagnóstico é clínico e o tratamento é à base de sintomáticos, analgésicos, antipiréticos e hidratação. As principais complicações frentes ao eritema é a artralgia e a artrite, púrpura trombocitopênica, meningite asséptica e a crise aplástica transitória. A outra doença exantemática que a gente vai ver hoje é o exantema súbito, tá? É conhecido também como rosela infantil ou sexta enfermidade. O agente etiológico causador da doença é o vírus herpes simples 6 e 7. A transmissão se dá através de gotículas de fluxo, saliva com espirros, tosses e fala. A incubação varia de 5 a 15 dias e a transmissibilidade é durante a febre. A clínica, então, a criança vai apresentar uma febre alta, seguida do exantema, imediatamente após o final da febre. A causa mais comum é uma doença que causa a convulsão febril na infância, né? A criança, ela está geralmente em bom estado geral, sem sinais de toxemia. O exantema maculopapular róseo, né, rosáceo, de início no tronco, que progride para os membros, tem uma duração curta, de horas ou dias, e desaparece sem deixar marcas. O tratamento também é clínico, o diagnóstico é clínico e o tratamento também é sintomático. A outra doença exantemática é a rubéola. A rubéola é conhecida como terceira enfermidade. O agente etiológico é o togavírus, da família Togaviridae. A transmissão se dá através de gotículas de saliva ou secreção nasofaríngea. A incubação varia de 14 a 21 dias e a transmissibilidade poucos dias antes, até 5 a 7 dias após o exantema. A clínica apresenta uma fase prodrômica, a febre baixa, odinofagia, conjuntivite, cefaleia, mal-estar, anorexia, linfadenomegalia,
Pode ser suboccipital, retroauricular e cervical posterior. E também a fase exantemática é aquela onde apresenta um rache maculopapular róseo, do tipo rubeoliforme, irregular, crânio caudal, início na face, pescoço e dissemina-se pelo tronco e extremidades. E, ademais, desaparece sem descamar. O tratamento é clínico e o diagnóstico é clínico, o tratamento é sintomático também, analgésicos, antipiréticos e hidratação. As principais complicações dessa doença é a trombocitopenia, a artralgia, a encefalite e a síndrome da rubéola congênita, né, que consta lá do tripé, a catarata, a surdez e a cardiopatia. A prevenção se dá através de vacina, com a tríplice viral aos 12 meses e com a tetraviral aos 15 meses. Lembrando também que a rubéola é uma doença de notificação compulsória imediata. A quinta doença, a varicela, que é a catapora, o agente etiológico é o vírus da varicela zoster, a transmissão se dá através de aerossol, a incubação entre 10 a 21 dias e a transmissibilidade se dá 10 dias após o contato até a formação das crostas. A clínica apresenta pródromos, febre, cefaleia, dinamia, e os exantemas, que pode ter início em face, progressão encéfalo-caudal, pruriginoso, acomete couro cabeludo e mucosa, do tipo maculopapular polimorfo. Então, ele vai apresentar em vários estadios ao mesmo tempo. Então, pode ter pápulas em um determinado local, crostas em outros e vesículas em outro. Então, é tudo junto, não é um e depois o outro. Não, vem tudo eles junto e não há descamação. As principais complicações por infecção bacteriana secundária, e as outras complicações é a síndrome de Rey e o herpes zoster. O diagnóstico é clínico e o tratamento também é sintomático, analgésicos, antipirético e hidratação. Existe alguma literatura que utiliza antiviral, como o aciclovir, e o aciclovir ele está indicado somente para esses seguintes casos: todos maiores de 12 anos ou os maiores de 12 anos com presença de doença cutânea ou doença pulmonar crônica, neuropatias, uso crônicos de corticoides ou usuários de salicilatos. A prevenção se dá através de vacinas, né, a tetraviral aos 15 meses ou a da varicela isolada aos 4 anos de idade. A profilaxia frente e após exposição pode ser feita através da imunoglobulina ou da vacina. A imunoglobulina ela está indicada para os imunodeprimidos, grávidas, susceptíveis, recém-nascidos prematuro, pré-termo, recém-nascido de mães com varicela 5 dias antes do parto ou 5 dias pós-parto. E ela está indicada até 96 horas após a exposição ao caso índice. E as vacinas, elas estão indicadas para os maiores de 9 meses de idade e aos imunocompetentes até 3 a 5 dias após o contato com o caso índice. A sexta doença é a doença mão, pé, boca. O agente etiológico é o Coxsackie-A ou enterovírus. A transmissão fecal oral e o período de incubação varia de 3 a 6 dias. A clínica, a criança pode apresentar febre baixa, anorexia, uma fase exantemática, que é o rash papulovesiculosas, localizadas em mãos, pés e nádegas. Pode apresentar lesões orais, que são úlceras muito dolorosas em orofaringe, e pode acometer os lábios, as gengivas, a mucosa jugal, amígdalas e o palato. E a resolução desse exantema é uma descamação cutânea e ungueal. O diagnóstico, ele é clínico, e o tratamento também baseado em sintomáticos. E a última doença, a escarlatina, é conhecida como a segunda enfermidade. O agente etiológico é o Streptococcus pyogenes. A transmissão se dá através de secreção respiratória. O período de incubação varia de 4 a 7 dias e a transmissibilidade dos pródromos até 1 dia após o início do tratamento. A fase clínica tem uma fase prodrômica, né, febre, amidalite, a famosa língua framboesa. A fase exantemática, né, tem um exantema papular pruriginoso em forma de lixa.
e apresenta 2 sinais clínicos interessantes também, que é o sinal de pastia, que é um exantema exacerbado em regiões de dobras, cotovelos, principalmente, e o sinal de Filatov, que é a palidez perioral. Então, aqui a gente tem os sinais clínicos nessas imagens, ó, a imagem da língua em framboesa, o sinal de Filatov, né, a pele áspera, esse edema perifacial, e o sinal de pastias, que são o eritema na região ali de dobra do cotovelo. As principais complicações dessa doença é a febre reumática e a glomerulonefrite pós-estreptocócica. O diagnóstico é clínico e o tratamento, ele é baseado na penicilina benzatina, uma dose única, e aí vai depender do peso do paciente. Se o paciente tem menos de 25 quilos, está indicado 600 unidades internacionais intramuscular como dose única. E aqueles pacientes com mais de 25 quilos, está indicada a dose de 1.200.000 unidades internacionais intramuscular dose única. Aqueles pacientes que são alérgicos, também podemos fazer o uso da amoxicilina por 10 dias. Bem, eu utilizei essas referências bibliográficas para fazer a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, boa noite e até o próximo vídeo.